Qual é o seu filme favorito? Eu tenho certeza que não só você já se perguntou isso alguma vez na vida, como também já te perguntaram várias vezes. Pode até ser que você tenha uma resposta pronta, uma resposta tão bem definida que você nem precisa parar para pensar muito. Mas qual é o seu critério para definir a sua escolha? É o filme que você mais viu na vida? É o primeiro filme que você viu numa sala de cinema? É o filme que você levaria para uma ilha se só pudesse escolher um? Ou talvez o filme que não importa quantas vezes você já tenha visto, e mesmo sabendo todas as falas, você assiste com a mesma empolgação toda vez. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Bond. James Bond. Mas quantas vezes o seu top 1 muda a cada ano? Tem gente que diz que funciona por épocas, como se em cada época que esteja vivendo tem um filme de preferência. Tem gente que separa por categorias, por gêneros. Mas qual critério você usa? Muitas vezes o filme favorito da sua vida é escolhido por sentimentalismo. É um filme que te faz sentir as melhores sensações do momento. Pra você, não importa o que a crítica falou daquele filme, ou melhor, do seu filme do coração, não importa a bilheteria e nem o que os seus amigos falam dele na conversa de bar. O seu filme favorito é seu, todo mundo tem um. E é aí que algumas pessoas mais engajadas costumam dizer: o meu filme favorito é um e o melhor filme que eu já vi na vida é outro. Nesse caso, você estaria separando o sentimentalismo da sua avaliação técnica. E às vezes isso acontece literalmente. Você literalmente separa o que você sente pelo filme do que você acha dele. E quando seu critério vem da sua avaliação técnica, você diz que o filme é uma obra perfeita, intacta, vencedora de vários prêmios importantes e técnicos. E claro, pode acontecer do seu filme do coração ser o melhor filme que você já viu, sendo ele tecnicamente expressivo também. Mas se esse é o seu critério, se é assim que funciona pra você, de novo, é o seu critério. O seu filme favorito não tem que e nem deve depender do seu conhecimento técnico e profundo sobre cinema. Você nem mesmo precisa se considerar um cinéfilo. Bom, meu nome é Gustavo Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não for inscrito, já conhece meu trabalho, tem assistido os meus vídeos e gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se muito à vontade para se inscrever aqui embaixo. É só apertar o botãozinho vermelho aí, valeu? Rapaziada, se inscreve mesmo, porque olha esse gráfico aí como é que tá, né? Vamos mudar isso aí, né? Mas vamos lá, o vídeo de hoje é um pouco diferente, é um vídeo que eu te aconselho a assistir na velocidade normal dele, né, original, porque ele foi produzido para ser assistido nessa velocidade. É um vídeo muito de feeling, onde tem as musiquinhas do filme tocando e também para você poder pegar cada cena que eu vou passar aqui, valeu? É um vídeo muito visual e também muito bem produzido. Fiz com todo carinho, valeu? Show! Vamos lá então. Mas como definir qual é o seu campeão? Talvez você consiga dizer seus 10 filmes favoritos sem uma ordem específica. Talvez consiga dizer os 5, mas na hora de dizer qual é a sua primeira posição, você se abstém. Mas também isso não é uma regra, principalmente se o seu campeão muda de época em época, ou de gênero a gênero. Apesar de que para muita gente já é até mesmo difícil qual o seu gênero favorito. E aí, a partir disso, você pode ter o seu primeiro passo do critério avaliado por época. O cinema é sensorial, até quando você busca uma avaliação mais técnica, dificilmente você vai se apaixonar por um filme perfeitamente técnico se ele não te passar sentimentos. E isso a gente vai desde o terror, onde os filmes precisam te deixar assustado, não exatamente te assustar, mas te deixar assustado, existe essa diferença. Os melhores filmes das nossas vidas são filmes que demoram a sair da cabeça depois que a gente assiste. São filmes que a gente quer indicar, a gente quer falar sobre. Muitas vezes, filme que a gente gostaria de esquecer que assistiu, porque nada na vida se compara ao sentimento de ver aquele filmaço pela primeira vez. Sim, você pode adorar um filme e acreditar que ele só funciona assistindo pela primeira vez. Caso comum em filmes com grandes reviravoltas. Mas se engana quem acha que um bom filme com um grande final perde a graça depois que você já assistiu a primeira vez. Isso até acontece com alguns filmes, sim, o final impactante tem um impacto único dele na sua primeira visita. Mas quando você reassiste ao filme sabendo onde ele vai dar, a experiência é completamente diferente, porque você repara em várias pistas que levam para aquele final. Esses são os grandes filmes. Filmes que não se prendem ao final surpreendente, mas que tem muito mais neles do que a grande revelação do fim. O seu filme favorito precisa te impactar do começo ao fim. Ele pode ser um filme super complexo e grandioso, levando você em uma viagem espacial e temporal, ou dobrando cidades e provocando reflexões existenciais. Ele pode ser isso. Ou seu filme favorito pode ser um enredo simples, guiado por diálogos longos e uma cena inesquecível de dança, uma das mais celebradas do cinema. Um filme sobre um taxista psicopata, ou então uma odisseia fantástica e inigualável sobre uma dupla que viaja no tempo em um carro.
É importante sim o que os seus filmes te fazem sentir, mas é mais importante o quanto eles te fazem sentir o que você sente quando assiste. Alguns filmes combinam perfeitamente a expressividade técnica, muitas vezes representada por várias indicações a prêmios, com o sentimentalismo, representado pelo fator sensorial de cada filme. E eu quero ver quem diga que esses filmes não são tudo isso. Alguns deles são uns dos gigantes marcos do cinema. Filmes que eventualmente vão completar 100 anos e vão ser lembrados como uns dos maiores pontos fora da curva artística. O cinema transforma a tragédia em enredo, transforma a guerra em arte. Não no sentido celebrativo, mas por grandes diretores conseguirem extrair grandes filmes de situações realistas e brutais. Você aí que tá me assistindo, já parou pra pensar no que sentiram as pessoas que estavam na sala de cinema quando o primeiro filme colorido foi exibido? Ou o que sentiram quando viram a transição do preto e branco pro colorido no mesmo filme? O bom filme continua fazendo sentido depois de sua época. Tem filme que chocou espectadores no melhor sentido da palavra quando visto pela primeira vez numa sala de cinema, mas quando ele é realmente fantástico, a mágica continua quando você reassiste pela 100ª vez. E é isso que um filme favorito tem que ter. No caso do terror, por exemplo, 100% das pessoas que eu conheço que passam longe do gênero é por medo. Não exatamente por considerar um gênero fraco ou pobre, mas já parou pra pensar na eficiência do terror como gênero de filme? A eficiência do terror é causar medo e é exatamente isso que faz você passar longe desses filmes. No caso de você ser uma pessoa que não gosta de filme de terror, né? Mas tem gente que ama terror. Até mesmo o horror fácil e manipulativo, no sentido menos sensorial possível. Como aqueles filmes que se prendem a sustos estrondosos e gratuitos. E por exemplo, se o valor da comédia tá em fazer rir, o valor do terror tá em assustar. E o seu filme de terror preferido não tem que ser o que mais te assusta. Não exatamente, né? Mas se o medo ou a sensação provocada pelo filme serve como entretenimento pra você, ele já tem grandes chances de protagonizar o seu pódio. Claro, no caso se tiver sido o filme que foi mais bem sucedido ao provocar essas sensações. Já a comédia, sim, ela precisa fazer rir. Não importa se é uma comédia adulta ou infantil, ela não precisa ter uma mensagem forte, não precisa provocar reflexões complexas e nem precisa te emocionar em algum momento. No caso, esses são elementos que complementam os filmes e geralmente são muito bem-vindos, né? Mas a comédia só precisa de uma coisa para ser comédia: graça. Ela tem que ter graça. E qual o seu filme favorito de comédia? É o que te faz rir mais do que os outros? Talvez o que, além de fazer rir, combina todos aqueles outros elementos de forma magistral? A comédia é um dos subgêneros mais utilizados no cinema, do lado do drama, né? Quase todo filme tem um dos dois subgêneros presentes. Alguns até tem os dois. Do terror à ação, quase tudo que você assiste tem. E por ser um subgênero, a comédia realmente se complementa quando ela explora outros temas. Mas sim, tem ótimos filmes que são só comédia, e geralmente esses filmes são sátiras. E tem muita coisa boa por aí assim. Filmes que se autoproclamam simplistas, com a autoconsciência de que são feitos só pra fazer rir. E eu falo isso porque até filmes besterol costumam explorar outros campos. Qual foi o filme que mais te fez rir na vida? O fato é que não existe regra pra definir a sua escolha principal. O seu filme favorito pode ser um filme de ação, aquele que te faz perder o fôlego e roer as unhas mesmo reassistindo 1000 vezes. Sabendo o que vai acontecer, sabendo que o seu herói não vai morrer no final, ele vai vencer, ele tem que vencer. Ou mesmo quando você sabe que o inevitável vai acontecer. Não só pelo caminho que o enredo percorre, mas até mesmo quando você revisita o filme e sabe que o final vai ser trágico. O bom filme não perde isso nas suas revisitas. O seu filme favorito faz o impacto prevalecer toda vez, até mesmo quando aquela cena clássica e inesquecível tá na sua frente. Sim, é difícil escolher um filme como seu favorito, são vários critérios possíveis. O seu filme favorito pode ser o favorito de muita gente, isso não é um problema. Não tem nada de errado em fazer parte do grupo de fãs daquele filme espetacular que você ama de paixão. O seu filme favorito tem que dialogar com você, com o seu momento, com seus ideais, com seus sentimentos, por mais simples ou complexo que o filme seja. Ele pode ser um filme recente, um clássico instantâneo de 2022, por que não seria? O seu filme favorito não tem que ter idade, ele não tem que ter Oscar, ele não tem que te fazer sorrir, não tem que te fazer chorar. Ele só precisa de uma coisa: ser o filme do seu coração. I've abandoned my boy! I can't carry it for you, but I can carry you! I will not fall into despair! Houston, we have a problem.
Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Cara.